Olá pessoal, tudo bem? Silvio Levi, da SL Síndicos aqui com vocês. Um prazer estar trazendo um pouquinho da nossa história, da nossa experiência e compartilhar com todos vocês. Silvio Levi, carioca de nascimento, mas já em São Paulo há 38 anos, engenheiro civil de formação, tendo trabalhado por mais de 20 anos em poucas empresas na construção civil e em corporação. Síndico orgânico há muito tempo. E no condomínio que eu sou proprietário, estou no meu 9º mandato consecutivo, não como síndico profissional, mas síndico orgânico, mas que fui incentivado lá atrás, muito antes de sonhar de ser síndico profissional, fui incentivado pelo meu conselho, um prédio pequeno, de assumir como síndico, até porque eu já tinha uma função muito importante dentro do condomínio, como sempre. A SL tem quase 7 anos, completa agora no início do ano de 2023, 7 anos de vida. Nasceu por uma necessidade de uma adequação na minha carreira, né? Eu, como executivo de construção civil, que fui por muitos anos, me vi desempregado em 2016, já era síndico morador, como eu falei, síndico orgânico, fui executivo síndico de alguns empreendimentos da construtora, onde a construtora tinha um estoque muito grande em alguns empreendimentos, e a gente resolveu assumir como síndico, como executivo, de tal sorte a dar um up nesses condomínios. Em 2016, me vi desempregado e por iniciativa, por apoio e incentivo principalmente dos meus ex-patrões, os ex-presidentes da minha empresa, montei minha empresa de síndico profissional de tal sorte a elaborar um trabalho diferenciado no mercado. A gente, como executivo de construtora, eu implantava condomínios e eu via o que o mercado estava ofertando. E naquele momento eu resolvi então, já que eu tinha esse apoio, esse incentivo do meu ex-patrão, de montar algum negócio de forma diferenciada no mercado. E eu acho que eu estou no caminho certo, pois em 6 anos e meio, quase 7 anos de empresa, a gente tem sido indicado tanto pelos condôminos, tanto pelos nossos grupos de corpo diretivo, pelas administradoras que estão conhecendo o nosso trabalho e agora, mais recentemente, então, pelas incorporadoras do mercado que acabaram nos conhecendo de forma natural. Um grande diferencial da SL, e eu entendo que isso nasceu com o Silvio, porque quando o Silvio começou a empresa era só ele, até ter o volume de 6, 7 condomínios, e depois a gente foi agregando síndicos operacionais, síndicos prepostos que eu chamo. O grande diferencial, no nosso ponto de vista, é sermos muito solícitos, né? A gente tem um atendimento que eu chamo 24/7, óbvio que a gente explica para o condômino que síndico dorme, síndico tira férias, Deus me livre, síndico fica doente, mas a gente tem um retorno muito rápido. Isso porque quando a gente montou a empresa, eu sentia um nível de insatisfação muito grande por parte dos demais síndicos, né? Os nossos condôminos, enquanto eu ainda incorporadora e construtora, eu recebia muita reclamação e eu via que o mercado tinha essa necessidade. Então eu resolvi, entre outras vertentes, de ser um síndico acessível. Então, nosso ainda WhatsApp e e-mail e telefone é disponibilizado para todos os condôminos. Mas a gente deixa muito claro que o WhatsApp e o telefone é para assuntos mais emergenciais, né? Eu costumo dizer, quem está me assistindo e já me conhece, sabe que eu costumo dizer um exemplo, né? Uma vez de sábado à tarde eu estava no cinema com as minhas filhas e eu recebi um WhatsApp com uma foto e naquele momento eu abri a foto, era um formigueiro de um jardim. E 2 horas depois, estava acabando a sessão de cinema, eu recebo 3 interrogações. E eu fui olhar, realmente o WhatsApp era para informar que tinha um formigueiro novo no jardim. Aí, com toda a educação e calma do mundo, eu expliquei para aquele condômino que não é assim, que ele vai mandar no sábado à tarde e mandar 2 horas depois 3 interrogações questionando por que eu não respondi. Ah, mas você viu minha mensagem, mas não respondeu. Não é assim que a gente quer atuar. A gente quer realmente ser solícito para tudo que for emergencial, a gente realmente a gente se disponibiliza 24/7, mas para as emergências. Acho que esse, Mariana, é um dos grandes diferenciais da nossa empresa, de tal sorte que o condômino se sente acolhido. Pois eu sempre montei a empresa pensando, se meus pais, terceira idade, tiverem um síndico profissional, hoje eles estão acostumados a tocar o interfone para o síndico. Não que o síndico morador dele tenha que estar lá disponível para eles, esteja no prédio. Mas eu imaginei que se eleito fosse, eu queria que meus pais, por exemplo, tivessem condições de acionar o síndico por WhatsApp ou por telefone numa emergência. E assim a gente começou a nossa ideia. Isso lá atrás, há quase 7 anos atrás. Olha, para quem estiver começando na sindicatura, com foco na sindicatura profissional, a minha primeira recomendação foi como eu comecei. Lógico que eu tive a oportunidade, eu já tinha uma pequena experiência como síndico orgânico, mas eu me enfiava em tudo que era tipo de curso.
qualquer curso, qualquer seminário, principalmente no primeiro momento, né, que você está, às vezes, com restrições para fazer investimentos, era troca de alimento, sábado de manhã, eu nunca vou esquecer, tinha uma associação que fazia eventos sábado de manhã, às 8 horas da manhã, em troca de 2 quilos de alimento. Nesses eventos, eu me enfiava em todos. E todos que era possível me enfiar, eu me enfiava, porque na pior das hipóteses ia fazer relacionamento. Mas a gente aprendia com certeza muito, mesmo quando o assunto não era muito próximo a você, síndico profissional ou síndico que estava entrando na área. Então, assim, aprender sempre, se reciclar sempre, ouvir muito a experiência dos demais. Acho que esse aqui é o grande viés para quem está começando. Realmente ganhar bagagem, ganhar conhecimento e poder estar participando, fazendo network. Olha, acho que assim, a gente erra sempre, né? Mas a gente erra sempre tentando acertar. Acho que o maior erro, e é o mesmo erro até hoje, é a minha comunicação. Por mais que eu acho que eu estou me comunicando, por mais que eu acho que estou me comunicando bem com o meu condômino, eu sinto essa demanda, eu sinto esse nível de inquietude dos moradores. Eu acho que o meu maior erro é a forma que eu comunico, talvez a intensidade com a qual eu me comunico. As formas eu acho que são legais, seja pelos canais direto, seja pelos comunicados de administradora, seja pelos eletromídias, quando eu tenho os monitores ou hello nos condomínios, seja pelos vídeos e mensagens que a gente manda nos grupos de WhatsApp, nas listas de transmissões, mas eu acho que estamos sempre errando. Talvez não sob a nossa ótica, talvez sob a ótica do morador. E outro dia eu escutei de uma colega que por mais que a gente vai fazer sempre, a gente vai receber esse tipo de reclamação. Então o meu maior erro é com relação à comunicação. Como corrigir? É estar sempre antenado, sempre sentindo, medindo o termômetro daquele condomínio, daqueles condôminos. Principalmente quando você tem um grupo de corpo diretivo que esteja próximo de você e que te traga, né, essa inquietude de grupo de moradores. Pois nós, da SL, com raríssimas exceções, a gente não participa de grupo de moradores. A gente tem uma lista de transmissão, onde a gente se comunica com o condômino, mas eu não estou no grupo de moradores. Então, quando você tem algum membro do corpo diretivo, às vezes nem é membro do corpo diretivo, às vezes é um morador querendo te alimentar de informações, olha, está rolando um assunto lá bastante desagradável, o pessoal está bastante preocupado com a insegurança do prédio, ele me traz, aí de repente percebe que está na hora de fazer um comunicado, de fazer alguma linha de comunicação melhor, mais assertiva e mais próxima do condômino. Um dia na SL, vamos dizer assim, um dia de rotina na SL, né? Bom, como eu falei, a gente trabalha com síndicos operacionais, síndicos prepostos, são pessoas extremamente competentes, de minha confiança, e a gente tem aí uma carteira, vamos dizer assim, temos mantido uma carteira entre 18 e 20 e poucos condomínios. Cada um dividido ou por tipologia de prédio, por momento de vida do condomínio, ou quando não tem essa situação, pela geografia. O síndico no seu dia a dia, na rotina dele, vamos dizer assim que tem duas linhas, né, de atuação. A linha de visita, a gente faz visita semanalmente em todos os condomínios, então assim, não existe algum condomínio nosso não ter a visita do síndico, seja ele o Silvio, seja ele o seu preposto, ou na maioria dos casos, de ambos, né? Então a rotina do prédio é estar no prédio, rodando o condomínio com o gestor predial, fazendo reuniões com a equipe da terceirizada ou com a equipe própria, seja ela de segurança, controle de acesso, seja ela de limpeza. Reuniões frequentes com a administradora, pois sempre temos assuntos a tratar com a administradora. Reuniões frequentes com o corpo diretivo. E na pandemia a gente aprendeu que essas reuniões poderiam ser de forma virtual. Então, com o corpo diretivo, o número de reuniões presencial diminuiu muito, o que facilita um pouco a rotina do síndico nessa parte operacional, nessa parte de visitas. A outra questão, a outra parte, a outra vertente da rotina do síndico é as tratativas, né? Poder tocar o condomínio, responder os chamados, responder os e-mails, tratar com o morador, quando condomínios novos, como a gente tem, né, condomínios estão em implantação, tratar com a incorporadora. Então aí eu chamo da rotina burocrática, está sentado à frente do computador, está deliberando, fazendo reuniões com a sua equipe, traçando, né, o planejamento da semana, do mês e às vezes pontualmente do dia, porque nós não temos rotina, quer dizer, estamos falando de rotina, mas às vezes um assunto, um condomínio, um problema, uma situação emergencial
quebra a tua rotina por completo, né? Nunca vou esquecer, às vezes você está num condomínio, você está lá na tua rotina, de repente recebe uma ligação que estourou uma caixa d'água em outro prédio. Esquece, a rotina daquele dia ou daqueles dias subsequentes melou, porque a consequência de uma caixa d'água estourar, que o síndico não tem culpa, enfim, acontece, é muito grande. Então vai mexer com a tua rotina, com a rotina do teu preposto, vai mudar o foco daquela semana, pois deve ter estragado elevadores, deve ter invadido água em apartamentos, estragado pintura de escadaria, de halls de serviço. Então você muda totalmente a rotina. Então é importante você ter o planejamento, mas ter ciência de que qualquer coisa pode quebrar a tua rotina. A SL começou com a seguinte característica: ela nunca quis ser uma empresa grande de sindicatura profissional. Então, quando a gente começou, comentei agora há pouco, até 5, 6, 7 condomínios, a maioria deles eram em implantação, a estrutura era eu sozinho. E aí eu me vi na necessidade de contratar pessoas. E eu tinha um colega que atuou comigo na construção civil, que já tinha experiência de síndico profissional, ele tinha um curso por uma das escolas boas aí de mercado, ele estava ainda empregado, mas sentia que ia ficar desempregado na construção civil. E ele me pediu uma oportunidade e eu trouxe ele para trabalhar como síndico preposto. Ele ficou comigo alguns anos, infelizmente depois ele veio a falecer, nada a ver com a nossa vida de síndico profissional, acabou adquirindo um câncer, enfim. E naquele momento eu percebi que eu precisava me estruturar, pois a empresa estava crescendo, de 6, 7 condomínios, a maioria deles então condomínios em implantação ou alto padrão, que é as nossas duas linhas de trabalho basicamente na SL, e a gente tinha muita demanda, a gente estava sendo muito demandado e estava mudando não, porque a gente queria crescer de forma estruturada. E qual que foi essa estrutura? Exatamente absorver novos síndicos, síndicos de extrema confiança, muito bem preparados, pessoas gabaritadas para atuar com a gente. De novo, a gente sabe que a gente erra, mas a gente trouxe um time que vai errar tentando acertar sempre. Bem intencionado, muito capacitado, e a gente estruturou dessa forma, com síndicos operacionais, síndicos prepostos, né? Não tenho funcionários, a empresa é minha com minha esposa, todos eles são pessoas jurídicas que trabalham para a SL, e eu acho que tem funcionado dessa forma. Logicamente, essa estrutura nos limita numa capacidade de atendimento que é o que nós temos hoje. Para 2023, estamos repensando talvez o formato, talvez a forma de estrutura, mas hoje nós temos essa estrutura. Nós não temos uma equipe administrativa, o próprio backstage da nossa empresa, ou somos nós todos prepostos, eu tenho minha esposa que atua comigo, mas eu entendo que o síndico depende muito da sua informação. Então, eu, SL, quando eu reflito em estruturar, eu ainda tenho uma dificuldade de entender como fazer isso. Pois eu posso ter a Mariana do meu lado, mas a Mariana, para a grande maioria dos casos, depende da informação do Silvio ou de quem estiver comigo atuando nos condomínios. Lógico, muita coisa, às vezes é copia e cola, mas como a gente se propôs a dar um atendimento diferenciado, personalizado, eu entendo que meu crescimento se limitou a eu e meu time, estar dando esse retorno aos nossos condôminos, aos nossos clientes. Então, eu sou engenheiro civil, eu tenho mais um membro na equipe engenheiro civil, com muita experiência, assim como eu, até um pouquinho mais. Tenho engenheiro mecânico, Rafael, meu irmão, administrador de empresas, com larga experiência no mercado corporativo, e temos outros prepostos aí, cada um com sua especialidade, até em letras nós temos, já tivemos psicóloga, o que é muito importante, temos mediador. Então a estrutura que temos é essa, entre nós conseguimos realmente atuar e dar essa entrega diferenciada. Bom, queria agradecer essa oportunidade, é um prazer estar sempre falando com o público de sindicatura. Você que está realmente pensando em focar na sindicatura profissional, tem o meu total apoio. Eu acho que é um mercado, o mercado é enorme, tem que ter estômago. Todos os meus prepostos, quando vieram conversar comigo, gostaria muito de atuar, queria muito atuar com a SL, para todos eles eu tenho a tranquilidade de falar que eu disse, tem que ter estômago, gente. Tem que ter estômago, não venha só porque acho que é uma profissão promissora, vai conseguir me manter financeiramente. É lógico que você tem essas possibilidades, mas se não tiver estômago, não tiver energia suficiente para suprir as demandas chatas, as cobranças, o dedo na cara, que inevitavelmente vai acontecer,
Alguns condomínios com mais intensidade, outros com menos. Mas a minha recomendação é: invista em você, invista em treinamento, participe de tudo que você puder participar, troque figurinhas com seus colegas, entre de síndico no teu prédio. Puxa, Silvio, até hoje não consegui entrar no meu prédio ainda de síndico. Faça parte do corpo diretivo, comece por isso. Entre depois de síndico orgânico, síndico morador. Alcance algum prédio, ou indicado pela administradora que trabalha no teu prédio, ou um prédio vizinho que você possa atuar. Mostre que você se capacitou, que está sempre se capacitando. Isso é fundamental. Eu acho que quem for nessa linha tem grande chance em 2, 3 anos estar com uma carteirinha de 3, 4, 5 ou por que não 15, 20 condomínios. Essa é a minha dica. Fica aí a minha recomendação. O mercado é enorme. Acho que vocês têm tudo para dar certo.